No 5º dia do 4º mês, no 30º ano, veio a mim Ezequiel, o sacerdote em Babilônia, nas margens do rio Quebar, a palavra do Senhor. Estando eu junto aos judeus que haviam sido levados cativos comigo para a Babilônia, quando de repente os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Olhei, e eis um vento tempestuoso que vinha do norte, e uma grande nuvem como um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela. E no meio havia uma coisa como cor de ambar que saía do meio do fogo. E do meio do fogo saíam a semelhança de 4 animais, e esta era a sua aparência. Tinham semelhança de um homem, e cada qual tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. E tinham mãos de homens, e debaixo das suas asas haviam olhos. E a semelhança do seu rosto era como o rosto de homem. E do seu lado direito tinha um rosto de leão, e do seu lado esquerdo tinha um rosto de boi, e também o rosto de águia, todos os 4. O seu rosto e as suas asas eram separadas. Em cima, cada qual tinha 2 asas juntas uma à outra, e 2 cobriam os corpos deles. As pernas deles eram retas e tinham cascos que eram parecidos como cascos de touro e que brilhavam como bronze muito polido. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos e as suas asas e as rodas que os 4 tinham estavam cheios de olhos em redor. E quanto à semelhança dos seres viventes, eram como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas de fogo. Os seres viventes corriam e voltavam como relâmpagos. E quando eles paravam, eles baixavam as asas. E andando eles, ouvia-se o ruído das asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Então olhei as 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, e o aspecto das rodas eram como pedras preciosas. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham as mesmas semelhanças. Era como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Essas rodas eram tão elevadas, elas eram tão enormes que dava medo. E as 4 tinham seus aros cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes andavam, as rodas andavam. Quando os seres viventes subiam, as rodas subiam. Também, para onde o espírito queria ir, iam, pois o espírito os impelia e as rodas se elevavam diante deles, porque o espírito da criatura vivente estava nas rodas. Andando eles, andavam elas pelos 4 lados. Não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde se viravam a cabeça, para esses andavam e não se viravam quando andavam. E ouvi o barulho das asas dos seres viventes que tocavam uma nas outras, e o ruído das asas defronte deles, e o sonido de grande estrondo. Havia fogo entre as rodas e entre os querubins que se pôs entre as rodas.
e o fogo corria por entre os seres viventes. E o fogo resplandecia, e eram como relâmpagos, muitos relâmpagos, e o som ensurdecedor, grande estrondo e muitos relâmpagos. E sobre a cabeça dos seres viventes havia uma coisa semelhante a uma curvatura feita de cristal muito brilhante. Nunca vi tanta beleza, nunca vi tanto esplendor. E por cima da curvatura havia uma coisa parecida como um trono feito de safira. Nela estava sentado alguém que parecia um homem e que brilhava como se fosse bronze no meio do fogo. Ele brilhava tanto, e a sua luz tinha todas as cores do arco no céu depois da chuva. Esta é a luz que mostra o esplendor do Todo-Poderoso, da glória da presença daquele que há de vir. E eu caí de joelhos. Então ouvi uma voz que me disse: põe-te em pé e falarei contigo.